Bom, boa noite, trabalhadores, trabalhadoras, companheiros, companheiras, camaradas. Com muita satisfação que o Partido Comunista Brasileiro está aqui nessa noite, saudando a iniciativa, até porque, como disse a Elisa agora no final, a tal baixada bolsonarista, ela terminou a fala dela assim, né? E é muito ruim esse tipo de constatação, né? Mas é algo da realidade objetiva e que tem que ser combatido, né? Nós precisamos organizar a contraofensiva dos trabalhadores e realizar os atos nacionais na Baixada Santista e em Santos particularmente é fundamental. Nós estamos dando mais um passo na reconstrução da Cidade Vermelha e no combate ao neofascismo e sua expressão bolsonarista, que é o que nós temos no Brasil. O que nós estamos vendo de ataque do Trump contra o Brasil não é só contra o Brasil. O Trump está atacando diversos países com as mesmas políticas de taxas. Isso é uma política imperialista, clássica, que quando não faz a guerra bélica, com armas diretamente, faz a guerra econômica, sufoca economias, principalmente economias, fundamentalmente, que tem a tal da soberania, e aí não é só a soberania nacional, é a soberania popular. O que nós estamos vivendo hoje na pele no Brasil, Cuba, por exemplo, vive há muitos e muitos anos com o bloqueio, que é um processo de asfixia contra uma sociedade avançada. Porque Cuba tem a soberania popular, ela é dirigida politicamente pelos trabalhadores organizados. Isso é um grande problema para o imperialismo, né? No Brasil, infelizmente, nós não temos ainda uma república socialista. Nós não temos ainda consolidado o que a gente constrói todos os dias, que é o poder popular rumo ao socialismo. Então nós estamos falando aqui de um problema de classe. A soberania nacional ela tem que ser entendida numa sociedade de classes sociais como a busca da soberania popular. E não tem como a gente buscar a soberania popular só falando em soberania nacional ou no ataque de uma nação contra outra. Tudo isso desse debate que nós temos aqui fala da luta contra o imperialismo, da autodeterminação dos povos, por exemplo, que é um conceito que precisa ser citado também. E fundamentalmente a gente vai ter que denunciar o imperialismo estadunidense, vai ter que denunciar o imperialismo em escala planetária, como já denunciou Lenin lá no início do século passado. E para combater e construir a contraofensiva dos trabalhadores é a construção do poder popular, é a construção da Revolução Brasileira, porque aí nós vamos ter soberania mesmo. E a verdadeira soberania popular é o socialismo, é a força que nós vamos poder ter na construção do futuro. Não tem como a gente falar em soberania sem falar, por exemplo, do fim da escala 6:1 e da redução da jornada de trabalho, da luta contra todas as medidas neoliberais dos governos das 3 esferas. Não tem como falar de soberania também sem falar que nós precisamos avançar as pautas imediatas da classe. O ataque do Trump, ele nos atrasa. A gente tinha que estar falando de políticas mais avançadas, que era, por exemplo, a redução da jornada, fundamentalmente centrando fogo nisso. Mas, infelizmente, é a correlação de força que nós temos hoje no mundo. É o neofascismo avançando e os ataques por meio da expressão neofascista e neonazista do Trump nos Estados Unidos contra o mundo, não só contra o Brasil. Então, essa realidade precisa ser combatida e ela vai ser combatida, para ir finalizando minha fala aqui, no chão das escolas, das fábricas, dos locais de trabalho, nas ruas, nos sindicatos, nos movimentos populares, no Brasil e em Santos, no nosso território, palmo a palmo, buscando reconquistar essa hegemonia popular que nós um dia não tivemos ela plenamente aqui nessa cidade nem no nosso país, mas nós já tivemos muito mais perto dela. Como, por exemplo, já foi citado aqui o final da Segunda Guerra, onde a gente estava entre o final da Segunda Guerra e o início dos anos 60 ali, quando vieram dar um golpe contra nós para construir essa correlação de força que nós temos hoje no Brasil e no mundo. Para finalizar, queria saudar, beijos e abraços enormes do Partido Comunista Brasileiro para vocês e dizer que nós precisamos continuar nas ruas e juntos em unidade de ação para construir o poder popular, o socialismo, e aí sim nós vamos ter uma verdadeira soberania, que é a soberania popular, que é a soberania da classe trabalhadora sobre a burguesia. Porque todas essas políticas são derivadas dessa classe que nos explora, mata e oprime. Muito obrigado, camaradas.